Estamos aqui no Pode Falar JR. Pelo amor de Deus, nossa, errei tudo. Aí, vamos de novo. Olá, amigos e amigas. Estamos aqui no podcast Pode Falar JR, um espaço onde a gente vai ouvir o pessoal comentando, conversar com o pessoal, ouvir o pessoal. Eu Pode Falar, mas a gente vai ouvir muito aqui as pessoas de Rolândia, rolandenses, pessoal que mora em Rolândia, pessoal da região, falando com a gente aqui sobre vários assuntos, sobre política, sobre economia, sobre a vida em si, porque quando a gente fala da vida, a gente fala de tudo, né, gente? Então vamos falar de tudo e conhecer um pouquinho mais de algumas pessoas de Rolândia e da região também, certo? Então Pode Falar JR, acompanha a gente sempre. A gente vai começar a soltar daqui a pouco esses vídeos todos, com calma, mas já estamos gravando tudo aí. Pode Falar. E hoje temos um convidado especial aqui de novo. Olá, Reginaldo Burhoff. Eu quero saber também como é que pronuncia o teu nome, porque eu ouvi a gente falar já, Burhoff. Reginaldo Burhoff. Como é que tá? Tudo bem? Olá, Zé Eduardo. Olá a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui com você nesse bate-papo. Mas como você disse, né? Tem Burhoff, Biroff e Burhoff e assim por diante, porque é uma descendência alemã misturada com russo, né? Numa região da Alemanha, né? Que meu avô veio da Alemanha, né? Não, calma aí, então, calma um pouquinho. O teu nome todo é como? É Reginaldo Burhoff? Ou tem mais alguma coisa? Reginaldo Aparecido Burhoff. Certo. Então, Reginaldo, a gente sempre pede para o nosso convidado fazer um Wikipedia, contar a vida dele, contar quem é o Reginaldo Burhoff. Se tivesse um verbete lá no Wikipedia do Reginaldo, fala pra gente quem é o Reginaldo Burhoff. Assim, isso mesmo, você tá falando, teus avós, eu quero saber um pouquinho da tua vida, conta pra gente. Certo, beleza então. Reginaldo, meu nome é Reginaldo Aparecido Burhoff, mas eu gosto de assinar Reginaldo Burhoff, né? Certo. E por ser mais simples, mais curto e tal, tento deixar essa marca aí que é mais simples, né? Certo. Eu nasci em agosto de 1974. Aqui em Rolândia. Aqui em Rolândia, da Gema. na comunidade do Caramuru, né? Meu pai... Opa, agora vamos devagar. Caramuru? Caramuru. Eu quero saber que lado você nasceu, porque tem um lado que é Cambé e tem um lado que é Rolândia. Foi Rolândia, foi ali mais próximo da fazenda Santa Ernestina. Bom, porque então, tem um lado, lembra que ele tem um lado da rua? Sim. Rolândia, um lado é Cambé. Sim. Então nasceu um lado de Rolândia. Exatamente. Rolandense. Então, nasci ali, mas com um ano já viemos para a cidade por conta daquela geada de 75, né? Que meu pai me relata muito isso. E o teu pai trabalhava com café? Não, meu pai ele foi trabalhador rural, né? Assim como... Aliás, qual o nome do seu pai? José Burhoff. Né? Teus pais. José e Maria Tereza Burhoff, né? Certo. Tenho duas irmãs, Gláucia e Luciana. Que estão em Rolândia também? São Rolândia, são servidoras da área da saúde, de carreira, né? Legal. Minha esposa Adriana e também sou pai do Arthur, que hoje está fazendo 13 anos. Hoje que eu vou falar para vocês, hoje é dia 11, tá? 11 de junho, então a gente sabe quando vai ao ar, mas não vai ser, então ele está fazendo hoje 11 anos? 11 anos, graças a Deus, né? Então, aí eu comecei a estudar no Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva, depois eu fui para o Souza Naves, depois a gente mudou para a região do Novo Horizonte e comecei a estudar também no Francisco Villanueva. Então você estudou no Souza Naves, Villanueva e no Costa e Silva. Costa e Silva é o primário, né? Certo. Depois eu me ingressei com 15 anos, né? Até relatando do meu avô Pedro Burhoff, e minha avó também, Lúcia Paioli. Meu avô alemão, minha avó italiana, né? Então, assim, meu avô, quando veio da Alemanha, ele veio para a Argentina, depois que ele veio para o Brasil. Entendeu? Você passou na Argentina antes? Meu avô. Certo, não, a tua família passou. Aí eles constituíram família ali na região de Guarantã, interior de São Paulo, ali entre Marília e Lins. Guarantã, sim, né? A gente passa quando vai para São Paulo, se você for para Guarantã. Exato, sim. É uma cidade muito pequena. Palmital ali perto. Palmital, para aquela região. E depois que veio para Rolândia. Então, meu avô é pioneiro, inclusive ele... Ele chega quando aqui? 1940, 30 e pouco, que você não...
Eu não tenho como... Mas na década de 30. Ah, por aí. Certo. 30 até 34, Na salvo década de 30. engano. Quando o município está começando a ser. Ou a cidade está começando a se desenvolver. Município Isso, não, mas a cidade. Sim, sim. Então, até inclusive eu gostaria de registrar que meu avô ainda está marcado a história de Rolândia, tem um nome de rua, no Jardim Primavera, e Sim. minha avó no Jardim Europa. Então, assim, tem um registro Do que nome dos foi dois. homenageado com essa... O teu avô teve quantos filhos? Você sabe? Sim, 5 filhos. Teu pai é o mais velho ou o que que Meu ele é? pai, na realidade, é o caçula. Ele O tem caçula. 4 irmãs, entendeu? Então, Quanto tempo ele ficou com. Como é o nome da empresa? não, na realidade, meu pai, ele aposentou, Hum, ele teve uma vida, aí 80% da vida dele profissional, hum. no antigo posto Texaco. Texaco, aqui, Texaco, hoje que é o Opala o 29. Opala, Mas até do nosso saudoso Ricardo, né? Ricardo, inclusive ele se aposentou na época do Ricardo, saudoso Ricardo. Certo. Então, meu pai sempre trabalhou, 80% da vida dele profissional foi na área de posto de combustível. Então eu entendi da coisa. É. Aí, né, entendi. Legal, legal. E então a vende Alemanha misturado um pouquinho com russo ali, Por conta da região, né? Na realidade, a Alemanha deve ser próximo, próximo, dali né? da Porque Rússia, né? as cidades ali são bem... tem uma situação atípica ali de sobrenomes ali mais E regionais. acaba Junto, juntando também. é. A divisa não impede ninguém de Sim, conhecer sim, alguém, sim, de sim. vir para cá morar Sim, aqui, né? sim, Bom, sim, sim. atualmente talvez sim, mas antigamente não. Aí você falou que estudou no Vila Nueva, no Souza Naves, mas tem uma parte da tua vida que se destaca, né? Eu acho que você ia falar agora, com 15 anos você entrou numa coisa chamada Guarda-Mirim, Guarda-Mirim. Que saudade o pessoal tem de Guarda-Mirim, né? Quando fala em Guarda-Mirim, em Rolândia, sem dúvida. quem passou por lá, ou quem ouviu falar, os pais ou os avós hoje, né? No caso seriam os avós hoje. E essa Guarda-Mirim, Reginaldo, como é que foi isso? Como é que você entrou na vida? Como ela entrou na tua vida? Como é que você entrou na Guarda-Mirim? E eu entrei na Guarda-Mirim com um pouco mais de 14 anos. Você estudava ainda? Você Eu estava estudando? estudava e fazia um estágio na Guarda-Mirim. Como que era o estágio? Você tinha um momento de aulas complementares lá, você tinha um trabalho também cívico, militar, que até quero registrar na época que eu entrei lá, era a Dona Martinha, presidente, o Dona Carlão Martinha. Conrado, Carlos Conrado, que era o militar, que ele desenvolveu um trabalho cívico-militar lá com a gente. Dona Martinha é conhecidíssima Sim, aqui, o pessoal, né? Realmente, de certa forma, o pessoal cultua ela, é uma pessoa muito, muito sem querida dúvida. e que teve uma influência em Rolândia muito grande, né? Sem dúvida, ali eu tenho muita gratidão e honra de falar que eu fui um guarda-mirim. Certo. Humildade nisso, porque ali eu aprendi a dignidade, O valor, a né? vida, o valor, o respeito e agir mais à frente aí da sociedade, né? E aí abriu uma porta para mim de aprendizagem também profissional. Foi quando 14 anos você entrou. aí prestes a completar 15 anos, eu fui trabalhar na Câmara. E quem te chamou? Como que funcionava essa parte? A própria guarda entrava em contato Isso, e indicava, ou eles pediam, como que é? a guarda, as empresas entravam em contato com a Guarda Mirim e aí você era classificado, o legionário, a gente era chamado de legionário, compatível ali para a função. Certo. Entendeu? Então você estudava, no meu caso, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Depois eu comecei a estudar à noite e trabalhar à tarde, mas aí eu ia na Câmara de manhã como voluntário, como para mim aprender a trabalhar. Então você fazia um estágiozinho aí, um Fazia pouquinho para aprender o estágio. inclusive com o saudoso Gelson Rocha. Isso eu ia perguntar para você agora. Na época que você entrou na Câmara, isso foi daqui ano, Reginaldo? 1900... Foi na virada aí de 89 para 90. Isso foi na década de 90. 90. Quem estava na Câmara nessa época, assim, de vereador que você se lembra? O vereador era Dr. Osni. Dr. Osni, falecido, saudoso. Chiquinho de Paula. Chiquinho de Paula. Ismael. O Ismael, né? Horácio Negrão. Horácio Horácio. Novinho, né? Novo, acho que não salvo engano, 23 ou 24 anos. Horácio. Né? Horácio. Osonir de Salles. Também José falecido. Carlos Farina.
Tá aqui, aí, Entendeu? continua aí Foi uma filmando o Câmara, trem pra gente. foi uma Câmara de 9 vereadores. César de Silvio, César de Silva César também de continua com Silva, a gente, então graças a assim, Deus. foi essa Câmara que foi composta, foi a única Câmara que foi uma composição, na época antes era 13, depois foi composta de 9, depois voltou para 13, Não, hoje depois você vai contar essa história é, direitinho pra gente. E é, aí, eram 9 vereadores. E você lembra que era o presidente da Câmara nessa época? eu lembro, foi O Ismael, eu lembro que ele foi uma vez, não na sei se foi nessa, primeira, o Ismael foi presidente da Câmara num por segundo. duas vezes. O Hum, Ismael teve, salvo engano, 4 mandatos e 2 presidências de Câmara. poxa. Mas nessa Câmara que eu entrei foi o primeiro BN foi o Osni Jordani, Os depois doutores o Zinho Longuinho. o Zinho, E o do prefeito era o Perazzolo, saudoso Perazzolo. 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 Caramba, gente. Nossa, ela com 9 aí. Era com Eu acho 9 que foi a essa. única com 9 Foi a única com 9. na nossa história. Tradicional sempre foi 13, né? Sim, lá atrás Depois, lá 13, atrás, 13. aí reduziu para 9 e depois subiu para Isso, 10. Não, Ou foi depois para foi para 13. de novo? Foi para 13 de novo, depois voltou Acho que já para. está contando a história da Câmara para mim. Eu Pois ia é, perguntar daqui a pouquinho se já está contando já. que vai Bom, embalando. aí você foi lá trabalhar, começou como estagiário e parece que gostou da coisa, né? Gostei. Gostei Ah, que daí, com 18 anos, o presidente era o Ismael. O Ismael. Ismael, ele me nomeou a um cargo comissionado, porque na Guarda-Mirim, com 18 anos e 6 meses, você tem que sair. Ah, entendi. Então, qual que eram os redutos maiores de emprego? Prefeitura, Corol e Cotan, os maiores. Mas aí tinha também a Eletrolândia, tinha o Depósito Rolândia, assim por diante, que acomodava esses E essa época regionais. existia Big Frango também, né? Também é Big Frango, Do isso, bem Oswaldo lembrado. Lisk, né? Exato, Oswaldo Lisk, exato, né? Evaldo Lisk, o Evaldo Lisk, é. E aí eu fiz conversando com meu pai, falei, pai, eu quero continuar nessa área. Eu gostei muito da área pública, Da né? modo, da maneira de Daí trabalhar, o Ismael me nomeou, certo? né? Ele era o presidente na época, com a aceitação de todos os vereadores da época. E aí, depois disso, eu fui trabalhando e me entregando mais, estudando. E Você continuou depois, estudando por conta ou como é que você fez? O que é que você fez daí, a partir do estudo? daí eu me graduei. Eu concluí, naquele tempo era o segundo grau, né? Segundo, hoje é Segundo ensino grau, né? médio. Ah, Depois eu fui para a área de gestão pública, me formei em gestão pública, né? E entendi. fui estudando. E depois até em 90, salvo engano, teve o concurso da prefeitura, e o Leonardo era prefeito, eu fiz o concurso e fiquei na Câmara. Porque Ou seja, você concursado em é, 94. é, eu fiquei, nem sei, ele me já designou para a Câmara, porque naquela época podia ter essa sessão de funcionário. Funcionários. Então, assim, o meu trabalho sempre foi na Câmara, passei por todos os departamentos, RH, financeiro, contabilidade, a parte legislativa, a parte administrativa, né? Certo. E aí eu fiz a graduação em gestão pública, depois eu fui estudando, eu tenho centenas de horas de cursos fora minha graduação e a pós, né? Daí eu fiz uma pós-graduação em gerência de cidades, e agora em maio eu estou concluindo concluí, na realidade, estou aguardando só o certificado de políticas públicas. Entendi. Bom, Então, vamos lá. 90, ano 2010, 2010, 20, 2020, 30, 34 anos, quase 35, ou olha, estou fazendo a conta errada? Já deu exatamente, 35. 35. Com 50 praticamente de idade, né? 35 anos de Então Câmara de Vereadores. 30, é Bom, uma dá para vida. conhecer bem ali como que funciona o funcionamento de uma Câmara, né? Mudou muito, Reginaldo, a questão de leis, a questão daquela época para cá, mudou muita coisa, cara. Mudou muito a parte Eu creio que até da estrutural, ou a estrutura. parte ali de conteúdo também. Antigamente parece que podia fazer muita coisa, né? Hoje, né? Hoje você tem, além das questões que o tribunal impõe, né? Tribunal Hum, de Contas, você tem a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. que é Então, certo. hoje, então, assim, o que acontece, afunilou muito a fiscalização, as regras que o Poder Legislativo tem que caminhar, Certo. entendeu? Você ficou como diretor da Câmara por também um bom período, né?
Pois é, essa direção da Câmara foi muito interessante porque acho que final de 2010, o Gelson era diretor e ele me convidou. Eu aprendi muito com o Gelson porque eu fazia até alguns trabalhos fora de final de semana com ele, que ele, Hum. ele assessorava Muitas muita prefeituras, né? prefeituras Sim, eu e eu, lembro. eu gostava muito, além de ganhar um extra, né? Que ele foi meu professor e eu aprendi muito com ele. Me Certo. entreguei muito, então daí em 2010, final de 2010, se eu não me engano, ele me chamou, falou: você gostaria de assumir a direção? Olha, Gelson, se for pela parte técnica, eu aceito. Agora, se for para ter uma política partidária, política de caminhada na rua, não é meu perfil. Porque eu Entendi. quero reconhecimento técnico. Ele falou: é dessa forma. Estou te Entendi. convidando. Quem, Aí isso ele já havia quem era, conversado com o Danilson, que era o presidente à época? José Saudoso Danilson, Danilson. José saudoso Danilson. Danilson. E aí o Danilson me nomeou e eu fiquei por quase 12 anos, né? Ali na Na diretoria. direção. Passaram-se vários presidentes e mantiveram, né? E vários prefeitos também. Vários prefeitos, E né? vários prefeitos também. Então, assim, graças a Deus eu tive muita liberdade para trabalhar. Os presidentes aí anteriores que passaram me ouviram muito, sabe? Ouviram, e também o sucesso da gente ali, Zé, porque a gente teve que fazer um trabalho de política interna, de gestão da Câmara. Certo. Política interna, Estruturar. estruturar e avançar. E nada seria possível se não fosse o apoio dos vereadores, do presidente e também dos servidores que sempre me deram suporte, Entendi. né? Então são servidores qualificados que me ajudaram muito nisso. Então eu sempre fui minha forma de trabalhar, inclusive na direção, era de se entregar mesmo. Eu não tinha horário para trabalhar. O que era possível eu fazer até na parte política interna da casa, eu acho que quando você está numa função de confiança, você precisa fazer além do que está ali, né? Você tem que ter bom senso para gerir o bom andamento da casa, né? Entendi. Então, a minha mira era principalmente a preservação, a valorização da instituição, dos servidores e também a promover ali a segurança do andamento da parte que cabe ao vereador do exercício do seu mandato. Entendi. Né? Entendi. Pô, porque hoje as pessoas veem só a sessão. Aquelas 2, 3 horas de sessão e acabou. Acho que a Câmara é aquilo. Não, a Câmara é muito mais, né? Você trabalha 7 dias por semana se abusar, né? É muito muito mais, porque você tem uma estrutura jurídica, você tem uma estrutura contábil, uma estrutura de RH, você tem também uma composição de assessoria legislativa. Então, assim, ela é muito mais. além de- O bastidor ali, Hum. ele tem muitas tarefas, entendeu? Muitas Além de, atribuições. além de ter que cuidar, fiscalizar o executivo, além de ter que, né, trabalhar com o executivo, às vezes trabalhar não contra, mas dando aquela limitada, porque não pode, né? Porque a gente sabe que isso acontece também às vezes, né? Exatamente. Você olha, Vejo o prefeito quer fazer tudo, às vezes não pode, né? E eu vejo que essa é a principal função do vereador, entendeu? Sim. Eu acho que esse contraponto tem que ter. Tá. É saudável. É saudável. E necessário, né? E necessário, exatamente, né? Quer dizer, a função primordial, as funções primordiais de um vereador é fiscalizar e elaborar leis. Legislar, exatamente. Né? Né? Que- E outra forma, eu até vejo uma outra atribuição porque eu observo que o vereador é o povo no poder. Porque Então, se eu assim, escolhi, se eu votei em você, exato. se eu votei em você, você me representa. Sim. Eu ajudei a colocar o Reginaldo lá dentro, vamos supor. Ajudei a colocar o João lá dentro. Ele vai me representar. Exatamente. Eduardo, como que você acha desse assunto? Quer dizer, conversar com o teu eleitor, né? Eleitorado, né? Você tem que estar à disposição ali, abrir seu gabinete, abrir a casa para essa população. Naturalmente, é dessa forma que funciona, né? Sim. Mas já que a gente volta para esse assunto político, eu quero falar com você agora da vida, não da vida profissional, mas da vida social. Social no sentido de
sociedade. Você participa de alguns clubes, né? Você participa de alguns clubes de serviço. Você... Eu tive uma participação, agora eu estou um pouco afastado. Hum, Eu participei por 5 anos do Lions Club de eu Rolândia. me lembro, me O lembro. Lions é um clube de serviço que, dentre as, a- Eu ia falar que vai ter um sukiyaki aqui, mas não sei, esse programa não vai no ar. Vai ter passado o vai sukiyaki ter já. passado, porque já é Sukiyaki dia é 15, dia 15, então próximo não, eu sábado, ia né? fazer propaganda, não Pois adianta é, fazer pois propaganda, é, né? Mas pois é. vai ter um sukiyaki muito Vai gostoso estar, do a gente vai Lions. estar lá também. Aham, Então, dentro das atividades do Lions, do calendário, do que eles exercem, o maior lá é o banco ortopédico, sim, que é a seção de cadeira de rodas, né? sim. Moletas, andadores, cadeira de banho e assim E por está diante. cada vez mais equipado, viu? Está Cada cada vez vez mais, né? organizado por. É muito legal. A gente Sem fez uma dúvida, matéria eles, umas tempo atrás. houveram avanços até Sim. para já ter um local, né, para isso, Fizeram um espaço isso, lá e comanda tudo certinho para quem vai, é doação, é emprestar, tá com tal pessoa. É muito legal, cara, muito legal E o mesmo. que ficou muito interessante, hoje esse banco ortopédico, Hum, ele tem um canal no WhatsApp direto com o banco ortopédico. Então, evita aquela situação de utilizar para outros fins, né? entendi. O Né? cara vai direto ali, Vai direto. não, Então, tal pessoa conseguiu para mim. então a pessoa vem pedir isso para mim, eu falo, olha, tá aqui, esse é o canal, o WhatsApp, entre em contato, Legal, tendo disposição, eles emprestam, entendeu? entendi. Mas tem outra parte também que você é, né? Um dos grupos, eu vou falar grupo aí, mas uma das entidades mais importantes desse país, que às vezes não é reconhecida. Não é reconhecida. O trabalho que eles fazem. É trabalho de formiguinha? Talvez não, não é trabalho de formiguinha, porque ajudam a muitas pessoas desse país. De vez em quando temos campanhas, aí igual agora do Rio Grande do Sul, ajudar, doar. Temos campanhas no Nordeste, quando acontece alguma tragédia. Os vicentinos não param nunca. Conta um pouquinho dos vicentinos para aí. Não param nunca, né, Reginaldo? Exatamente. É 24 horas por É, dia, 7 dias por semana, etc, sim. né? Até só para concluir a questão do Lions, em 5 anos que eu estive lá, eu tive a honra de ser secretário, Uhum, tesoureiro e também presidente do clube. sim, Então, foi um desafio muito grande. Eu peguei, e quando eu assumi a presidência, foi no auge da pandemia, onde a gente ficou limitado nas nossas promoções. sim, Porque hoje, o que entra de recurso para o Lions, você tem uma mensalidade lá que é para manter o clube e manter a sim. estrutura. Mas o que promove a gente prestar um serviço para o clube, prestar um serviço para a comunidade, são São essas as promoções, promoções. né? Que é o sukiá, que é o almoço alemão, é uma promoção de pizza, assim por diante, né? Sim, Que sim. são as Alguma tradicionais, feira ou algumas feiras, bazar que eles fazem. feiras de louças, bazar, Sim, né? sim, Bazar beneficentes e tal. beneficentes. Então, assim, aí eu me afastei, aí eu fui convidado, porque meu pai 48 anos, faz parte dos Vicentinos. Qual Vicentinos que ele faz parte? Fazia parte, é? Meu pai, ele começou a entrar, ele entrou aqui na sede, né? Uhum. Porque Ali, tem vários grupos vários, Vicentinos, né? várias conferências. Conferência é o termo, E exatamente. daí ele fundou lá no Novo Horizonte, e agora ele está, como ele mora na região de Santiago, Uhum. está fundando, eles têm uma conferência naquela região que é o Jardim do Lago. Certo. Tem a comunidade de Santa Rita lá, Sim, né? Então, eu participo da igreja São Paulo Apóstolo, aqui. Do é, padre, agora o padre mudou, é o Júnior. Padre Júnior, Era o isso. padre, era o É o Padre padre Rogério. Rogério Santana, agora o padre Júnior. Graças. Sabe qual é o primeiro nome do padre Júnior, não? Não usa muito, mas sabe? Não. Sidney. Sidney, né? Ou Sidney, né? Sidney, É o padre Sidney. Isso. Então ali a gente participa ali, meu filho é coroinha ali, e faz catequese ali, a gente, né, participa de forma intensiva ali na parte religiosa. E aí também E estendeu. foi se e refundou, não sei se é esse termo, mas foi fundada novamente uma conferência que ali existia. Tava Tá desativada. estagnada tal. E há cerca de 2 anos. E eu faço parte, né? E agora minha esposa também está entrando, está participando. E você falou muito bem dos Vicentinos, porque Zé, você entra no cerne mesmo da necessidade. Sim.
da pessoa que não tem o que comer. Sim. A realidade é essa, né? E com Nós temos essa, isso em Rolândia ainda, temos né? muito isso, e temos assim um desafio maior ainda, que é a- atender essas famílias estrangeiras, venezuelano, né, que vêm, Haitiano, haitianos, que a demanda é os muito, é bengalis, isso. os bengalis também. A demanda hoje é muito grande, sabe? Então, o trabalho do Vicentino, como você disse, é o de formiguinha, mas você chega onde tem que chegar, meu irmão. Sim. É na humildade. E você leva além do alimento, que você leva também o conforto de ouvir, de conversar, as pessoas encaminhar a pessoa, a família, a alguma situação de social que precisa, por exemplo, um encaminhamento para uma ação social, orientar uma Bolsa Família, alguma coisa assim, né, são os serviços do governo, né, de assistência, a gente faz isso também, entendeu? Sim. Toda uma orientação ali, além também de levar também um pouco da palavra, né, de Deus. O Vicentino, ele é vinculado ali na Igreja Católica, porém, ele atende. A religião não tem a ver com o Você é católico? atendimento. Não, sou evangélico, então precisa ter comida. É, Não é assim, né? não é, né? Então a gente tem E que bom que não é assim, muita né? cautela até por conta desse pessoal, dessas famílias estrangeiras que a gente é difícil você identificar, às vezes, a religião, né? Porque Sim, existe a cultura é totalmente diferente, né? entendi. Então é isso, é uma satisfação muito grande. E falando até do Padre Júnior, né? Ele abraçou muito a nossa causa lá da igreja, que é que no primeiro domingo a gente faz a divulgação, a campanha do alimento, do Arrecadação. quilo, né? Aí nós divulgamos com folheto na porta e ele Tá no também. farol, tá no farol. Isso, tá no farol. E aí ele divulga lá no telão também. Então, no sábado e no domingo, nas missas, O pessoal já está se acostumando. já leva, mas leva no segundo domingo. Mas já está se Já, acostumando. graças a Legal, Deus. Já, legal. graças a Deus, já é segunda com o Padre Júnior e já dobrou nessa segunda. Isso começou com o Padre Júnior ou começou com o Padre Não, com Rogério? o Padre Rogério. Certo. Mas aí o Padre Júnior, quando ele chegou, nós fizemos uma reunião com ele, explicamos até as pessoas têm dificuldade às vezes de entender qual que é como que é o Vicentino, né? Como que funciona, né? Então e ele abraçou de forma extrema essa questão do Vicentino. Então ele falou: ó, agora nós vamos colocar o alimento, não vai ser nos baldes ali na porta, vai ser no altar e vamos incentivar. E aí, de certa forma, o alimento está abençoado, Tá mas abençoado. dá uma abençoada, né? Então, Parece que, né? ele valorizou muito essa nossa causa. Valoriza a doação, né? Você colocar a tua doação num altar durante uma missa, imagina. Pois É é. muito legal isso. Pois E chegar na mão né, da família, chegar na mão da mãe, a mãe pegar aquele alimento que foi abençoado, entre aspas, abençoado, mas foi abençoado durante uma missa e pegar e fazer para nossa e falar para olha, esse alimento tava no altar. Pois é. Poxa, como é que uma mãe faz uma comida? Pois é. Imagina. É. Coração de uma mãe, né? Ou de um pai, né? Porque eu faço comida também, viu? Não só da mãe, mas do pai também. Então, e assim, então, por exemplo, eu e um parceiro, um outro Vicentino, nós atendemos uma família. Então, Sim. hoje, nossa conferência lá, nós estamos em torno de 5 famílias que a gente atende. Legal. Né? E aí você vai por um período. Por exemplo, a última família que nós atendemos, ela era do Alagoas. Nós ficamos por quase 12 meses lá. Quarta-feira passada, nós fizemos uma visita, né? Independente de levar alimento, a gente vai também conversar e ela já relatou para a gente que já está equilibrado, encaminhado, quer dizer, fechamos com sucesso. Pode passar para outra família necessitada. Isso, que legal, hein? Porque a demanda é muito grande, sabe? Sim. Você ficou você está na Câmara há quase 35 anos. E tá vendo o tempo todo passar vários vereadores por lá e tal. Não tem vontade de entrar na vida política e sair um pouquinho da parte estrutural e entrar na vida política? Te deu essa vontade? Como é que foi isso? Né? Porque você vai ser pré-candidato, né, a vereador. Isso foi durante o tempo? Como é que surgiu para tentar entrar na vida política, Reginaldo?
Você abordou bem essa questão. Eu sou uma pessoa, eu não gosto de ficar acomodado. Gosto de envolver na área social, gosto de estar Hum. ativo. E eu, após sair da direção, me despertou através de amigos e algumas pessoas ligadas à política. Falei, Ginaldo, vai para. Você tem tanto conhecimento, vai nessa caminhada. Você é um cara capacitado e tal. E fomos amadurecendo. Essa ideia de Essa talvez tentar ser um ideia, porque vereador. eu sempre gostei, não, eu confesso, eu sou um cara que eu gosto, apaixonado pela política. Mas é a política, uma política de construção, uma política de discussão, de interação, não de política que parte para a agressividade, de torcida, entendeu? Acho que tem que respeitar. Hoje está muito essa questão de direita e esquerda. Eu penso que a gente tem que estar voltado primeiro nos problemas da nossa casa, para depois entrar nessa briga, né? Quando se fala casa, se fala cidade. Cidade. Hum. Eu acho que é dessa forma, né? E aí, Ah. eu fui amadurecendo, o negócio foi pegando corpo, assim, as pessoas comentando e tal. E aí eu sentei com a minha família, com meu pai, minha mãe, minhas irmãs e minha esposa, né? Falei, olha, É porque são partes que interessam. eu não. Porque, Zé, eu dentro da coisa pode ser macro ou pequena, eu gosto de fazer bem planejado, Isso. cauteloso. E a nossa família, ou a família que nós Sim, temos, vai ser atingida, vai né? ser atingida. Vai ser por bem ou por mal, Por bem né? ou por mal, é. Você Aí, tá ciente disso, ciente né? disso, sem dúvida alguma. Hum. Aí sentamos, conversamos, aí meu pai e minha mãe um pouco resistente por conta de Sim. vão falar mal de você, vão falar isso, aquilo, falaram, mãe, eu acho que se a gente tem um pouco de capacidade, se a gente tem boas vontades, a gente tem que se arriscar, porque talvez a pessoa que não tem tanta esse sentimento de fazer algo Hum. de bom para a cidade, ela vai crescendo, né? Então, eu penso nisso. E você ao longo desses 35 anos, mais de 3 décadas, ô, Reginaldo, você viu muitos vereadores e vereadoras ali dentro. E você consegue pegar o que cada um tem de melhor, assim, Consigo, atitudes, você consigo, consegue, sem consigo, citar nomes, obviamente, mas consigo. muita gente passou por ali, né? Consigo de, de 4 ou 5 eu me espelho em algumas coisas. Isso lá, Entendi. lá atrás, né, que eu vi que são referências assim, um num ponto, outro no outro, tal, entendeu? Então, são referências En- que me ajudam muito. Entendi. Além de eu me espelho muito em alguns políticos, também são poucos no perfil estadual, no segmento E estadual, federal, federal também, né? certo? Então eu gosto muito de acompanhar, ler sobre política, eu acompanho sobre política, eu gosto de acompanhar uma sessão da Assembleia Legislativa, uma sessão do Senado, da Câmara Federal, eu gosto de estar envolvido, eu acho que a gente tem que se interessar pela política. Pause um pouquinho. Nesse tempo todo que você esteve na Câmara, está na Câmara, perdão, qual que foi o momento mais tenso? Isso em qualquer tipo de situação, de violência ou de sessão. Qual que você acha que foi o dia mais tenso nesse tempo que você está lá, na Câmara de Vereadores de Rolândia? Para mim foram dois momentos, Dois. dois, Ah, em 93, numa sessão de julgamento de um vereador até já falecido, né? quem? Do Miguel Klorovic, Seu Miguel? uma questão de um concurso público, né? Lembro. Naquele tempo não tinha a imprensa era TV, rádio e jornal, né? Mas foi uma sessão, Foi tensa? foi tensa porque houve a construção de uma CPI, depois uma comissão processante. E eu era muito jovem nessa época, eu fiquei um pouco impressionado não entendia muito bem, né? A repercussão foi muito grande e o sofrimento dentro da casa, porque envolve todo você. Foi uma questão, aí, acho que durou de 5 a 6 meses esse trâmite, né? Porque é longo, né? Esse Sim, processo, né? sim. E salvo engano também, mas foi muito desgastante, né? E- E depois o segundo mais ah, recente foi na questão do ex-prefeito Franciscone, doutor Franciscone também.
Também que, história da CPI. que houve também uma sessão muito pesada lá. E também o andamento, porque o andamento do processo é desgastante, né? Para É todo muito mundo, né? para todo mundo. E querendo ou não, respinga também na parte administrativa da casa, né? Foi separar a briga, já levei também murro, soco, então Sobrou para você? sobrou. Porque você Porra, tem que, aí, vereador que às vezes até, né, tinha, aquele tempo a coisa era mais, o calor era maior, o né? calor era Era uma maior. eleição, entendeu? Então, Sim. assim, E como não tinha certas limitações, né, de que nós temos hoje, até por lei, né? é, O bicho pegava, né? pegava até assim, a gente tinha até aquele receio de arma na Câmara, porque aquele tempo era uma coisa, de certa forma, Alguma não. vez entrou arma na Câmara, será? Deve ter entrado, Ah, né? já tentaram aí, a gente conseguiu Ah, tô... contornar, né? É, deixaram lá de fora. Pô, Seguramos, entendeu? Porque é esse que eu te falo, por isso que a entrega, viu, Zé, da hum, gente na função, porque por gosto, você faz além do limite, cara. entendi, Você faz além do limite. entendi. Porque, e só concluindo a questão, aí eu, com essa questão da vontade de ingressar na vida política, né? Então, volta, fechei um parênteses, voltando para a história da política. Aí a família concordou e eu fui construindo Certo. assim, buscando me tornar mais conhecido, né? E hoje nós estamos aí numa pré-candidatura, né? Não foi lançado ainda, né? Não foi, Não não foi, foi, né? não foi. Você vai ser mais um nome à disposição dos rolandenses Vou me aqui, né? colocar à disposição, né? Entendi, Já entendi. estou afiliado no MDB, né? Certo. Possivelmente, com certeza, né? Vou sair candidato por lá, Legal, né? legal, Eu tô... legal. Como você sonha, Rolante? O que você acha que Rolante pode chegar aonde hoje, Reginaldo? Ou Burhoff? Chama você de Burhoff, Opa, porque é o sobrenome do teu pai e da tua família. muito bem. Burhoff, para onde Rolândia pode chegar? Até onde a gente pode ir? Você sabe que eu vejo E isso em Rolândia. todos os campos, tá? Até Eu, a gente pode sonhar Vitor, mais alto? pode, pode. Hum, Eu sou de uma época, claro, né, meu? Se você buscar a Rolândia há 20 anos atrás, eu creio que Rolândia era superior a Arapongas, a Cambé, né? A Biporã sempre, né? Mas assim, hoje eu vejo que o Rolândia, não vou entrar no mérito, mas de certa forma estagnou. Houve a está dizendo em relação aos outros os municípios, outros né? municípios. Eu Certo. observo que a gente está estagnado, está deixando a desejar em muitos Aspectos? aspectos, Hum, segmentos, entendeu? Isso é de uma forma geral, entendeu? Porque a gente pode ser mais, né? Nós temos que buscar algo maior além do horizonte, entendeu? E Rolândia, a gente que está, eu tô há 35 anos na Câmara, eu vivi no cerne de toda muitas coisas que aconteceram na parte política, na área sim. pública, Até na parte econômica, porque a econômica, Câmara acaba, a com Câmara de Vereadores certeza. acaba barrando projetos ou É, colocando projetos que vão influenciar, pois impactar na economia, né? é. Agora, a questão dá para avançar muito mais, porque nossa cidade é uma cidade, ela é, pô, a localização é uma referência. Você tem aí Tronco, é um tronco para tronco, São né? Paulo, para Né? Curitiba, para o Sul. É uma Pois privilegiada essa é, questão nós geográfica, né? temos história, né? Nós temos uma população aí, de certa forma, que conserva a cidade, que tem amor para a cidade. A gente tem aqui vários aspectos que dá para explorar. E como resgatar mais esse amor pela cidade, Reginaldo? Como é que a gente resgata isso, cara? Resgatar mais. Nós temos, muita gente tem amor pela cidade, nós temos amor pela cidade, mas como resgatar mais esse sentimento e incutir na criançada já para. Como fazer isso, cara? Eu creio que nós temos que focar numa gestão mais técnica. Claro, a política é necessário e precisa, Sim, mas uma política de construção, cara, de avanços, de continuidade. Eu vejo que o político ele tem que se entregar ao mandato, porém ele não pode sobreviver do cargo político. Ele tem que ter liberdade para conduzir, para determinar seus atos. Eu vejo que é dessa forma. você diz, quando você fala liberdade, é poder escolher um caminho ou poder escolher continuar com um trabalho. É isso que você está dizendo? Sim, eu não acho que o político ele deve ser
se tornar ali um profissional. Eu acho que ele tem que fazer como um complemento e focar na sua vida, numa contribuição para a sociedade. Quando eu falo sobreviver, porque quando você sobrevive de uma situação, você talvez é obrigado a fazer Para não certo, perder, para não perder. para não perder aquela situação, Exatamente. aquele cenário, Isso, o vínculo, aquele né? status quo. Isso. Então, eu penso que o político ele tem que estar livre, principalmente aqueles que estão na área legislativa, que para mim, todos os poderes são fundamentais, mas o legislativo, ele tem uma função primordial, né? Que é a fiscalização, Sim, entendeu? sim. É a atuação, é aquele contraponto de uma coisa que ele tem que cobrar, né? Certo. Essa é a minha visão, entendeu? Entendi. Você falou em sobrevivência. Você passou por um momento complicado na sua vida e venceu. Eu não sei se a gente pode abordar esse assunto. É um assunto complicado, eu sei disso, né? Eu também tive uma esposa, tenho uma esposa que passou por isso, conseguiu vencer, e nós sabemos como é complicado, né? Dá para falar um pouquinho dessa história, Reginaldo? Dá para falar como, Muita gente não gosta nem de falar a palavra câncer, não gosta, né? Mas dá para como foi? falar porque eu quero falar como estímulo, como superação, não como vítima, Sim, tá? não vitimismo, Não certo? vitimismo, não usar isso como vitimismo. Jamais. Ah, Isso para mim é um pecado quem porque faz isso. quando uma pessoa ouve esse diagnóstico, olha, você está com câncer, tem dois caminhos para seguir, pelo menos. Ou você se abate, né? Fala, puxa, e mingua e morre, ou você fala, vamos para cima. O time é melhor que o meu, vamos para cima, a gente vai ganhar. Como que foi isso? Eu vou Como é te que, falar, quando o foi? câncer, Como é que ficou sabendo? Como o é que é isso? câncer, Zé, é o seguinte, E do câncer do que era, por favor? o câncer é uma situação que eu resumo o seguinte. Hum, Você dar o apoio para uma pessoa que tem câncer é top, é bacana e é estímulo. Mas o câncer, quem está na pele é que sente. sim. Porque eu estava com 35 anos, com 39, com 35 eu comecei a fazer check-ups. E com 39 eu estava até em viagem, o cardiologista me ligou e falou, Ginaldo, houve uma alteração no seu exame, precisamos fazer uma ultrassom. 39, isso é 1900, Foi 11, 2013. 2013, certo. E eu falei, olha, eu tô em viagem, eu volto e vamos. Daí eu cheguei, e a hora que eu cheguei, ele já falou assim, olha, Reginaldo, na verdade, a ultrassom não é, eu tô desconfiado de outra coisa e já fez uma tomografia e ficou suspeita de um câncer entre apêndice e o intestino. Não Tem entendia nome? nada. Tem nomes aí ou não? Eu não, No não local. lembro. Porque é uma coisa, cara, que assim, eu só lembro do meu problema quando eu preciso fazer exames. Então, eu passei por vários períodos. Aí eu fui para o Hospital do Câncer. Até então, como eu não sentia dor, eu nunca senti dor, na realidade. Né? Era mais psicológico. O médico falou, você fez a biópsia, confirmou, tá com câncer. Aí foi quando a casa caiu, que eu entrei dentro do carro e vim parar confesso, de chorar aqui em Rolândia, quando eu cheguei na casa dos meus pais. Dirigindo? Dirigindo. Fui sozinho até, falei, eu vou dominar no peito isso aí, né? Porque você acha que é uma rocha e não é, né? Sim. E aí eu falei, puta, meu filho estava ia fazer 3 anos, eu falei, não vou ver crescer, né? Pensa nisso, a primeira coisa é sentença de morte, meu irmão. Não tem como não falar. O juiz deu a sentença. E aí eu comecei a fiz a cirurgia, uma cirurgia grande, de 4 a 5 horas. Onde? No Hospital do Câncer. Aí eu fiz mais um tratamento complementar através de injeção. Eu não fiz a químio nem a rádio. Não precisou? Não precisou porque a cirurgia tirou. Foi bacana, foi legal. Surpreendeu até os médicos. Consegue lembrar o nome do médico? Dr. Jorge Mali Júnior. Lembro legal. dele. Médico jovem, alegre, um cara pra cima, sabe? Então, inclusive, ele sempre me tratou de Burhoff. Um cara que grita, fala, então um cara muito pra cima, né? Então, e dessa forma daí eu fiz esse tratamento de quase 2 anos, eu tomava uma injeção por mês, mas nunca atrapalhou minha vida,
né? Só a cirurgia. Isso em 2013. 2013 até 2015 eu fazia aplicava essa injeção. Aí, Semanal, mensal? Mensal, Mensal. né? E conduzia a vida normal, Sim. né? Depois eu fiquei... A gente tinha papo sobre isso, eu lembro, na época que eu Sim. ia lá na Câmara fazer alguma matéria, a gente sempre conversava. Só que eu fui muito discreto, a maioria das pessoas nem sabe que eu tive, porque eu não fiquei debilitado e quando eu tive uma série de situações, porque chega um momento e fala, puta, poxa vida, eu vou me aposentar, eu vou viver o resto de vida lá pro litoral, eu vou para um lugar, você passa mil coisas na sua cabeça, né, cara? Vou curtir os momentos, né, então, aí eu fui conversar, eu fui digerindo, falei, não, eu tenho que colocar projeto de vida. Aí que eu pergunto para você, quando que você percebeu, o que deu gatilho para você perceber que a sentença de morte se transformou num incentivo e você começou a virar o jogo? Quando você percebeu isso? E como? Com a família? Com o filho? Com a esposa? Quando que deu esse start, Cara, Reginaldo? eu costumo sempre falar de Deus, né? Primeiro foi Deus que nada é por acaso. Deus, quando você tem algum problema na sua vida, alguma dificuldade, vem uma coisa boa logo em seguida. Eu trato a vida dessa forma. E aí a família sempre, porque esse problema, você passou por isso, a família sofre junto, né? Totalmente, sim. A gente não pode fazer junto, tomar remédio, mas a gente está junto. Mas eu sempre fui um cara assim meio individualista nessa área. Eu nunca gostei de transferir meus problemas para os outros. Porque eu sempre gostei de dividir, né? Comigo isso, né? Conduzir da minha forma, dominando o peito. Mas aí eu fui conversando, hoje tem um médico que me trata, o Dr. Clodoaldo Zago Campos. Ele me trata, ele cuida dessa parte de monitoramento da minha saúde. Isso eu chamo de remissão, né? O termo, né? Remissão quando não é curado, é remissão, e aí você acaba sendo, né? Foi uma pessoa que está me ajudando muito também, além de Deus e da minha família, que me abraça em tudo, né? Esse médico está comigo, cuida de mim há 11 anos também, e ele é da parte de medicamento e cuida da parte de exames, avalia meus exames. Então, a cada 6 meses eu faço uma bateria de exames, incluindo tomografia do tórax e abdômen, né? Então esse momento para mim é meio crucial. Aí quando eu fico um pouco apreensivo, porque pode acontecer, resultado, né? Porque lá atrás, depois que eu fiz esse tratamento de aplicação de injeção, houve depois de 3 anos que eu já suspendi, tinha equilibrado, voltou. 2018. Voltou e eu tive que fazer um outro tratamento por medicina nuclear. Quando também era aplicado, eu ficava lá tomando por 4 horas um medicamento, uma vez por mês. Tempo? Fiquei 10 meses, mas bem intensivo. Entendi. Bem intensivo mesmo. Entendeu? E aí, e esse médico, depois, eu vou lá, 5 minutos de consulta e 40 de conversa. 40 minutos. Então, e um cara que gosta de política, ele falou, Ginaldo, eu não posso... Porque já chegou numa época, doutor, lá atrás, né? Eu precisava cuidar da minha vida de uma forma mais tranquila. Eu falei, não, Reginaldo, mas sua vida é essa, cara. Se você parar em 6 meses, você morre, cara. O seu perfil tem que ter problema, você tem que estar ativo. Então, isso aí é um cara que virou meu amigo, que me ajuda, além dos incentivos, né, que a gente tem aí. Cara, e a saúde que a gente tem, né, irmão? Então, eu sou um cara que eu acordo 5h30, 6 horas e vou dormir 10, 11 horas, né? Então, eu gosto de estar... além do meu trabalho, além da minha família, de estar envolvido em algumas coisas também. Extra câmara, né? Extra família também. E me diga uma coisa só, como é que foi o tratamento no Hospital do Câncer? Só gratidão, né? Então, quer dizer, quando você vê essas campanhas em prol do Hospital do Câncer... Eu saí de lá, quando eu tive alta, eu peguei um carnê, até hoje eu pago. Então, quando tiver essas campanhas, vai ter bazar. Quer dizer, o pessoal quando está ajudando... Até hoje eu visito lá, eu gosto de... Você conhece a SEMA, então? Conheço. A Iracema? Então, quando a pessoa vê... Quando você vira uma campanha, bazar beneficente em prol, chá beneficente, vai ter chá da... Quando vira essas coisas, ajude. Você está ajudando diretamente as pessoas.
né, Reginaldo? E tem um detalhe, exatamente isso aí. Tem que contribuir porque ali é uma bênção divina, viu? É, Outra, como eu te disse, eu saí com o carnê na mão, né, minha auto, continua até pagando. hoje, até Legal. hoje. E aí, até quando uma época eu fui fazer uma visita lá, que eles estavam construindo outra ala. Sim. Aí eu vi assim uns detalhes em granito e tal, e a responsável lá, ela, você está vendo isso aqui? A gente se baseia em projetos nos Estados Unidos, porque é para fazer uma vez só, para não dar manutenção. Que Você interessante, né? gasta mais, só que não dá manutenção. Interessante. E assim, e o tratamento lá, Zé, eu observei, sendo SUS ou particular, a dedicação Usa a dos- mesma máquina, usa o mesmo mesmo, médico, usa as mesmas mãos e o mesmo Cara, carinho, né? e a entrega dos médicos ali, dos profissionais, é surpreendente, cara. Ali é de arrepiar mesmo, meu irmão. Então, assim, essa questão do meu problema, do câncer, e eu mirei em projeto, meu irmão. Eu mirei em projeto que, como eu te disse, eu fiz pós-graduação depois desse problema. Eu tenho mais, eu acho que eu devo ter quase 1.000 horas de curso Depois, relacionado à área pública, curso do Senado, Câmara Federal, sim, você Tribunal de comentou. Contas. Eu gosto dessa aprendizagem, eu curto muito a área pública, cara. Entendi. Né? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, para antes, né? A gente está caminhando já para a reta final quase, né? Mas enfim, mais um parênteses. Vamos falar de futebol? Não Que sou, time você não torce? sou especialista nisso. Mas você curte um. Bom, você é fã do Nacional também, né? A Eu Nacional não está entre sou, nós, mas entre nós parece que faleceu, mas até puxando lá atrás um pouco, eu sou flamenguista. Meu pai, em 87, flamenguista? meu pai foi na K Sport ali, Ah, comprou uma camisa oficial do Flamengo, número 9, de linho, Lubrax, aquela coisa toda, da Adidas, né? E eu tenho essa camisa há quase 2 anos, eu coloquei ela no quadro, eternizei ela no quadro. E coloquei ela na minha... 89? 80, Quem que era? 87. 86, quem era centroavante? Foi campeão brasileiro, né? Na época de Quem, Júnior, quem era o centroavante, Leandro, será? Camisa 9, por causa do Flamengo, nessa época? Quem? Leandro, né? Eu vou procurar para saber quem era o centroavante dessa época, camisa 9, cara. Dessa época aí do Flamengo. Eu não lembro Então, quem era o camisa 9. em 2003, ele me convidou, foi formada uma comissão de apoio ao Nacional. Você lembra disso? 2003. 2003. É o ano do nascimento do jornal. Isso. 2003. Aí foi formada uma comissão de apoio com o Danilson na cabeça, né? Aí veio o Danilson, veio o Dirceu de Matos, Dema Locatelli, Adalto, Pedrinho Big Luz, aí vieram o pessoal se abraçou ali para, né? E o Danilson falou, precisava de alguém para documentar isso. Ele falou, eu ajudo vocês para documentar, fazer ata, fazer a parte burocrática. No fim, eu estava envolvido de uma forma tão intensa que ele deixou encarregado de cuidar da portaria quando tinha os jogos, fechar a contabilidade, porque veio o contador da federação, né? Sim, vai fechar ali Eu os estava ingressos. totalmente envolvido. E no final de semana, né? Eu estava até já sendo presidente como que é? De delegação? O que é? É, o chefe de delegação. Não, isso. Reservando hotel, organizando Só não restaurante. estava dando palestra para os Poxa, jogadores, não estava me fazendo envolver. resenha no Então, vestiário, mas estava quase. Quase. E foi quando o Nacional subiu para a Série A1. É isso, né? A1. Primeira divisão do Paraná. Isso. O jogo, nós ficamos hospedados em Toledo, o jogo foi em Foz do Iguaçu contra o Marechal Cândido Rondon. Lá o Nacional ganhou, já estava classificado. Só que a vitória aqui, não me lembro com quem foi a final, ele conquistou o título. Conquistava o título. Já tinha subido, mas tinha subido. aí pegava a faixa mesmo, né? Isso, foi aqui. Então a gente construiu essa caminhada, rapaz, e pegamos gosto, né? E isso a época o Nacional era um clube ainda, né? clube. Não tinha virado ainda Nacional uma empresa, Atlético né? Clube. Não era, tinha virado, depois o Danilo Era transformou em empresa, sociedade civil essa época, sabe? né? Né? E aí a gente construiu. Eu com o Danilson, nós tivemos uma relação muito interessante, cara, que a gente estava muito junto, até depois que eu virei diretor, a gente se abraçou muito numa caminhada
de articulação, de condução das coisas, a gente se envolveu muito. Então também pra você foi um golpe, né, cara? Quanto o falecimento dele, né, cara? Totalmente. Você lembra onde você tava? Ah, eu Quando você ficou sabendo? tava. Eu tava até na cidade. Daí um amigo que me ligou falou assim, foi bem na hora, ele falou assim, olha, nosso amigo foi esfaqueado e tal, e aí ele foi, até acompanhou o Danilson lá em Londrina, e na primeira É, hora ele já me eu, avisou. eu não sei se você se lembra, mas eu conversei com ele no dia também, porque eu fui lá pra gente conversar, porque eu sempre conversava com ele, gostava de conversar com ele, porque ele tem uma visão interessante da Sim, política, de futebol. A gente sempre estava junto, o jornal sempre apoiou o futebol do NAC. E nós fomos lá conversando com ele no dia, depois à tarde a gente ficou. Alguém me ligou, olha, teve algum problema lá na Conex. Algum problema na Conex. E eu, como tenho o meu contato da Conex, era o Danilson, primeiro, né? Era isso, né? Era o Danilson. E eu passo mensagem pro Danilson. Claro, pego meu celular, mando o WhatsApp pro Danilson. É a pessoa, meu contato lá. Obviamente não tive resposta. Passou mais 5 minutos, a pessoa me ligou, olha, é o Danilson. Falei, caramba. Aí eu pego e vou pro hospital e faço minha live. Não sei se você lembra da época. uhum, Fiquei lá na porta do hospital com a live esperando o pessoal pegar ele para levar para Londrina, né? Então a gente fez a live ali e foi um dia que marcou Rolândia, né, cara? De certa forma, né? totalmente. Né? Tanto na área Até, política quanto na área é. esportiva, né? Até Tanto que hoje o Nacional está em Campo Mourão, é, né? é. O que me surpreendeu, cara, você Hum, vê como a relação nossa era próxima. Vieram, acho que 3 ou 4 TV fazer matéria, procuraram eu para falar do Danilson, sim, sabe? Então, assim, foi uma perda muito grande, né? perda muito grande. Porque o cara é visionário, empreendedor e uma visão de política distinta, né? Sim, foi uma Então, assim, perda para Rolândia muito grande. Sim, eu, era odiado às vezes por alguns, amado por outros. natural, né? É Mas era uma natural. pessoa Não, não, indiscutivelmente que tinha peso no que falava. exatamente. Você Outra sabe disso. coisa, eu vejo que a pessoa ela pode ser quente ou fria, morna jamais. E o Danilson era desse perfil. Sim, Então, e o assim, Danilo era assim. eu acho que na vida, Zé, na vida, e até na parte política é fundamental isso aí. Sim. Eu acho que Ter você, posição, né? eu acho que Posicionamento. você também, você jogar sempre contra a torcida, isso é muito arriscado, né, cara? Claro. Isso é muito arriscado, você tem que ter E, posicionamento, e seguir a tua índole, né, sempre, né? índole, com certeza. E quando eu vejo a gente entra novamente nessa questão de política, por isso que eu falo, Rolândia pode mais. A gente vê algumas coisas acontecendo, Hum, mas se você comparar, isso é uma comparação macro de região, sim. nós estamos estagnados. Sim. O E, pessoal. e esses avanços ocorrem num trabalho de continuidade. Continuidade. Eu penso que a política continuidade, entendeu? Não é porque um prefeito, ele saiu, eu não vou terminar a obra dele, eu não vou continuar. Aliás, o pessoal fala muito que Arapongas fez isso, né? Humberto fez isso, né? Quer Sim, dizer, você acaba, eu quero ser melhor que o outro, mas vamos continuar o que ele fez. A coisa está eu, boa, eu, vamos eu, eu continuar, né? acompanho muito Ibiporã, Cambé, Arapongas, eu vejo, principalmente Cambé ali, o município, o prefeito, Conrado Scheller, Conrado Scheller, que tem Biporão, Zé Maria, Zé Maria, e aqui o Sérgio Onofre Sérgio em Onofre, Arapongas. né? O Sérgio Onofre tem uma bagagem de Câmara extraordinária, político Sim. creio, há uns 40 anos. O Conrado, ele é servidor de carreira. Ele ali ele é do ex-prefeito, ele é, né? Ele foi, tanto é que o saudoso Zé do Carmo convidou ele a ser vice, Isso que eu tô né? falando. Então, Ele Ele foi é um vice, discípulo do Zé do é, Carmo, né, cara? isso, e foi atuante na vice, salvo engano, ele assumiu uma secretaria e ele acompanhou, eu observo que o Zé do Carmo preparou ele, né? E tanto é que Cambé, você vê que está Sim, desenvolvendo muito, né? sim, Então é isso que a gente precisa ter em Rolândia, não uma questão de essas rugas, essas questão de às vezes você leva a política pela ambiente de inimizade, né? De inimigo. Você é adversário, mas poxa, eu sou da época que acabava uma sessão, havia aquele tempo era mais intenso a coisa, muito mais intenso. sim. Acabava essa sessão, o pessoal ia tomar um aperitivo ali no Maruíche, na antiga holandesa. É, só podia acabar em pizza, né? Porque não dá uma Não, mas não. conotação, né? Então, assim, isso que eu vejo que lá, a política houve vários avanços,
mas algumas situações houveram retrocesso. Acho que a Sim, gente tem que ter uma visão macro dessa questão de política e não pensar aqui em coisas pequenas, principalmente quem está à frente do Poder Executivo, você tem que ter uma estrutura, profissionais, assessores, secretários com bagagem para construir isso, sim, né? certamente, para Né? construir. É isso que a gente. E buscar sempre varrer para dentro, né? Para que as coisas aconteçam. Então, minha comparação com o Rolândia é essa, uma questão macro. As coisas acontecem, sim, avanço acontece em várias gestões. Um faz para uma parte, outro para outra, assim por diante, mas a gente precisa ter continuidade. Continuidade. Continuidade, Claro. né? Um objetivo comum, né? Comum. Continuidade. Porque a política passa, a amizade fica. Eu penso assim, né? Certo. Né? Reginaldo, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta para você que eu sempre termino o podcast com essa pergunta. Na sua opinião, usando a tua cabeça um pouquinho, vamos lá. Qual foi o maior rolandense que nós tivemos? Pode ser em qualquer área. Se você achar que tem mais de um, eu te dou a oportunidade de falar três, mas pode ser qualquer área. Não precisa ter nascido em Rolândia, mas que ele tenha ficado em Rolândia, morado em Rolândia, ou vindo para cá. Qual que você acha que foi o maior expoente de rolandense? Ou de rol... Quando fala rolandense, para ser homem e mulher, obviamente, né? Qual que você acha que foi o maior nome que nós tivemos que levou o nome de Rolândia para fora, que fala por causa dele? O que você acha que foi? Eu acho que foi Herbert Bartz, na área da agricultura, e também na área, Um já, é, falou um. eu vejo uma também, assim, é que é uma pergunta de surpresa, né? Sur- É, Eu é, é esse o teria, objetivo, eu surpresa. teria que garimpar mais, viu, para É, conversar. Mas tem medo de assim, cometer injustiça? não, não, assim, em linhas gerais eu até me arrisco, né? Assim, no que ele levou Rolândia, né? Herbert Bart. A, acho que até é internacional, não é? Sim, Então, total. então assim, e também eu acompanhei muito assim uma pessoa que foi assim discreta no seu perfil, mas foi um holandês distinto, seu Nicolau Schauff. Olha, Nicolau, a gente ouviu ontem o nome Schauf também. Legal. Nicolau Nicolau Schauff. Schauf e Herbert Bart. Mas hoje, Zé, Você pode falar mais um ainda. Mais um. se fosse para a gente buscar, tem mais gente, viu? Tem. Tem mais gente, entendeu? Então, Mas a assim, pergunta é surpresa mesmo, viu? é, Eu não conto antes, a pergunta é surpresa então mesmo. literalmente você pegou de calça curta, hein? Porque eu teria Total. que garimpar isso aí, viu? Porque fazer uma pesquisa Mas os bem. nomes que vieram à tua mente, Não, sim, interessantíssimos. não, não. E assim, são pessoas que marcam a gente, entendeu? Eu tô buscando assim do que eu vivi, né? Sim, Não história, né? Do sim, que eu vivi, claro, entendeu? claro. Ah, e também assim, O último, esse é o o último. último. Aí eu vou falar família, cara. Na parte ambiental que eu acompanhei muito, família Umberral, da antiga Chácara Rolândia, O Sumber os House. Umberhaus. Legal. E assim, o Bartz foi diferenciado pelo que ele. Repercussão e pela Repercussão, influência que ele teve, aliás, até agora, hoje. isso, de forma externa. Agora, na parte interna, Nicolaus e a família Umberral. Porque eu lembro, isso na trajetória, eles promoveram assim avanço na parte da agricultura Sim, e também eles eram muito defensores na questão ambiental. que está tão importante É hoje. importante hoje, olha lá atrás, isso é coisa de 25, talvez 30 anos, né? Legal, né? legal. Mas é Última, isso. eu não sei se depois o Thiago consegue colocar essa última pergunta para o final. Consegue mexer depois? Vamos lá. Só para finalizar, qual que é a preocupação que as prefeituras, os gestores devem ter hoje com a questão ambiental, visto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? As cidades têm que se preparar mais para esse tipo de situação, Reginaldo? Como é que pode ser feito isso, você acha? Digo, Planejamento, ah, eu acho que eu observo Rolândia. A gente tem que ter planejamento. Isso, planejamento logístico, planejamento de crescimento. Minha ótica, tá? claro, Não quero ser aqui o professor de Deus. professor de Deus. Você falou bem, não ia usar Danilo você. falava isso, É, professor de Deus. você usou bem. Eu vejo que o Rolândia cresce muito, cresce bem, só que desordenado. Nós Entendi. não temos um planejamento de crescimento. Agora, não tô, essa questão
que houve no Rio Grande do Sul, acho que a nossa região aqui tem um pouco diferenciado. Claro, Mas nós não é temos possível. rios, não temos, né? Mas você entrou num ponto interessante dessa questão. Se você olhar o trânsito de Rolândia, é um embaraço, né? Minha visão. Porque você depende do no horário de pico, para você se deslocar ali no. Então seria uma mobilização, Mobilidade. mobilidade. É. Porque você vê, Rolândia está expandindo muito ali para a região de São Martinho e tal. E houve, assim, lá atrás, eu lembro que houveram muitas moradias populares, só que não houve um planejamento. Aí você coloca a população lá, e cadê a UBS, cadê a escola, Entendi. cadê, né? Então, quer dizer, nós podemos melhorar no planejamento do crescimento. Cadê as creches, né? Eu vejo isso, cara. Nós temos que resolver, principalmente, primordialmente hoje, a questão do trânsito em Rolândia. O trânsito. É um embaraço muito grande, né? Determinados horários são muito complicados. Falando aqui como uma usuário, pessoa que vê. E usuário, né? Usuário. É um embaraço muito grande esse deslocamento até na área central. Entendi. Quer Entendeu? dizer, Nós temos que ter isso. pensar maneiras de soluções. E maneiras de soluções. Né? Beleza. Reginaldo, É isso aí. obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Foi uma satisfação estar aqui contigo. Obrigado pela entrevista, né? E agradeço essa oportunidade, agradeço quem nos acompanhou, quem vai nos acompanhar, né? Que a gente pôde passar um pouco de história de vida. E contar um pouquinho da história de Rolândia. Isso. Já estamos construindo a história de Rolândia também, estamos ajudando a construir. Certo? É isso aí. Beleza, gente. Deus abençoe. Obrigado. Certo. Obrigado a todos, gente. Pode falar.